Bom dia a todos e todas, estamos aqui para mais uma lição 6, sábado 11 de fevereiro, que tem como tema a eterna lei de Deus. O texto central diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Cristo ordenou que nos amássemos uns aos outros, assim como ele nos amou. A religião se baseia no amor a Deus, que também nos leva a amar uns aos outros. É cheia de gratidão, humildade e longanimidade. É abnegada, tolerante, misericordiosa e perdoadora. Santifica toda a vida e estende sua influência aos outros. Domingo. O imutável Criador. O que devemos entender sobre a relação de Cristo para com a lei moral divina, enquanto viveu nesta terra como Filho do Homem? O texto de Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então, o que devemos entender sobre a relação de Cristo para com a lei moral? É que ele não veio destruir, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, né? Até que ponto os líderes judaicos eram detalhistas em relação à observância externa da lei? Então, Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, até que ponto os líderes judaicos eram detalhistas em relação à observância externa da lei? Então, eles eram tão detalhistas, né, que tudo o que eles lucravam, eles dizimavam. E não estavam errados em fazer isso, né? Só que eles deveriam fazer isso, mas eles também deviam estar atentos à questão do juízo, da misericórdia e da fé, né? Então, era até aí que os judeus eles eram detalhistas, né? Os líderes judeus. Aqui um pedacinho da nota diz assim: os líderes judaicos eram zelosos em manter uma aparência de santidade, mas negligenciavam a santidade de coração. Enquanto defendiam a letra da lei, constantemente transgrediam a essência dela. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos ser cumpridores total da lei, né? E não apenas aparentemente. Letra C. O que podemos observar quanto ao julgamento de Jesus, que revela que ele não era um transgressor da lei? Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 26, diz: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Então, o que podemos observar quanto ao julgamento de Jesus, que revela que ele não era um transgressor da lei, é que eles tiveram que trazer testemunhas falsas, né, para falarem mentiras, para poder tentarem condenar Jesus justamente, né? Mas eles não encontraram. Tanto é que, se nós lermos o restante do relato, como nós bem sabemos, né, Pilatos disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Então, Jesus foi condenado? Foi crucificado? Foi. Mas ele não foi transgressor da lei que ele mesmo criou, né? Nem o Salvador, nem seus seguidores quebraram a lei do sábado. Cristo era um representante vivo da lei. Nunca se viu em sua vida quebra alguma de seus santos preceitos. Ao contemplar uma nação de testemunhas que procuravam um motivo para condená-lo, ele poderia dizer, sem ser questionado: quem dentre vós me convence de pecado? Deus nos abençoe, né? Que um dia também possamos ser assim. Possamos ter nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, né? E que no tribunal divino, quando formos, nosso nome for passado, possa ser achado limpo diante de Deus. Amém.